Fala pessoal, muito boa tarde. Estamos entrando no ar com mais um programa Tudo Aqui pelo meu canal do YouTube da BF TV. Hoje eu estou aqui, estamos voltando com o programa Tudo Aqui no meu canal depois de um tempo, né? Hoje eu estou aqui entrevistando o repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Esportes, certo? Tudo bem com você, Rodrigo? Prazer estar Fala, aqui, né? Prazer estar tudo falando com bem? você. Tudo bem, Vitão? Tudo certo? Obrigado pelo convite, querido. Eu que agradeço, né? Obrigado por você estar participando aqui dessa entrevista no meu canal. Bom, eu queria começar perguntando para você, fazendo a pesquisa para a entrevista, eu fui no seu perfil do LinkedIn e eu queria pegar uma frase sua que você escreveu no seu perfil do LinkedIn, que é o seguinte, eu queria que você comentasse sobre essa frase, estudar sobre o que se fala, escrever, assistir ou ouvir é fundamental para produzir material de qualidade e é de acordo com essa ideia que guia minha carreira. Eu queria que você comentasse sobre essa frase, que eu achei bastante interessante, né? Para começar a entrevista. É de fato o que eu acho fundamental, né, Vitor? Porque quando você basicamente fala em cima de achismos, você não está informando, você está simplesmente falando, sem gerar qualquer tipo de embasamento para quem está te acompanhando, para quem está, de fato, tentando agregar conteúdo ao que ele imagina. Então é fundamental, independentemente do que você estiver falando. Muita gente acha que, pô, mas futebol é algo tão entretenimento, tão básico. Claro que é entretenimento, mas o entretenimento também pode ser informativo, né? Então, se você vai gerar opinião, é importante que você estude, melhor dizendo, é importante que você se informe, é importante que você consiga de fato entender sobre o assunto para gerar uma opinião legal, bacana, bem embasada, que agregue a quem está acompanhando aquilo de uma forma leve, de uma forma como um torcedor mesmo, né? O torcedor está assistindo, está querendo curtir, mas ele pode ser informado por alguém que trabalha com aquilo, com embasamento. Entendi. Agora passando para a segunda pergunta, que antes de eu queria perguntar para você, quando é que você decidiu seguir a carreira no jornalismo esportivo? Ah, foi num período em que eu estava já, digamos, no colegial, né? Mas antes disso, sempre minha vocação, pelo menos, foi para a parte de português, história, sempre foram as matérias que eu mais gostei, por exemplo, no colégio. E o direcionamento que eu fui tendo foi naturalmente para a comunicação, né? E aí no colegial, quando eu passei a de fato pensar no que eu deveria seguir, o que eu deveria fazer, aí de fato eu falei, bom, acho que o jornalismo é um bom caminho. Sempre gostei muito de ler jornal, de assistir a jornais. Meu pai e minha mãe assinavam, agora ainda acho que assinam só os fins de semana, mas assinavam também jornal. Eu gostava muito de revista, então naturalmente eu fui caminhando para ter uma sensação de proximidade com a ideia de escrever e informar. E no fim das contas, eu era um apaixonado por futebol, sempre fui, né? Meu pai é louco por futebol e dentro dessa linha de diversão, de ir a estádios e tudo mais, ele me influenciou muito. E aí eu acabei já no colegial decidindo que eu queria caminhar para o jornalismo esportivo. Entendi. Na sua infância, né, você disse que sempre foi um fanático de futebol e tal, né? Eu queria saber qual foi a sua maior experiência estando no estádio de futebol? Dentro de um estádio de futebol, certamente a maior experiência foi aquela que eu tive quando não houve jogo, mas houve uma cerimônia, uma missa que foi na Colômbia, quando o avião da Chapecoense caiu. E eu fiz a cobertura daquele acidente, na época pelo Esporte Interativo, hoje TNT Esportes. E de fato foi a experiência mais arrepiante, porque você está num estádio de futebol, num momento absolutamente crítico da história desse esporte, quando um avião que carregava jogadores de um clube que jamais havia disputado uma final internacional, nem se cogitava que disputaria uma final internacional, estava sonhando com aquilo, estava curtindo aquele momento, um clube do interior de Santa Catarina, de Chapecó, e esse clube estava prestes a conquistar a América. E aí o avião desse clube cai, numa tragédia sem precedentes na história do esporte, e isso, claro, foi uma cobertura muito difícil, muito dura, psicologicamente, emocionalmente, não só em termos de buscar informações, que também já foi algo muito fora de contexto para o dia a dia do jornalista esportivo. O jornalista esportivo não está acostumado a procurar
informações sobre mortes, hospitais, questões de prefeituras, como está lidando com luto. É algo que está muito fora do dia a dia do jornalismo esportivo. E eu tive de lidar com aquilo. Eu tive de observar aquilo, tive de sentir aquilo na pele, porque viajei para a Colômbia e em Medellín foi algo absolutamente marcante. Ser um dos poucos jornalistas que ali estavam para cobrir aquele fenômeno de empatia que foi a missa que o Atlético Nacional fez exatamente na hora que aconteceria o duelo, aconteceria o jogo entre Chapecoense e Atlético Nacional, de forma absolutamente incrível como trataram os brasileiros, e eles diziam o tempo todo que nós não sabíamos o que era aquilo, e eles sabiam, porque eles viveram períodos muito duros com as Farc na Colômbia, e muitas pessoas morriam diariamente, e eles falavam, olha, no Brasil não houve isso exatamente, né? No Brasil vocês não sabem lidar com tragédias desse tamanho, a gente está mais acostumado a lidar com tragédias dessa magnitude, então a gente vai abraçar vocês nessa hora tão difícil. E realmente nos abraçaram com um carinho gigantesco, por mais que as pessoas falem, mas você é jornalista, tinha contato nenhum, o time era de Santa Catarina, você é de São Paulo, mas não é assim que funciona, dói muito porque você acaba entrando, muita gente lida com distância, né? Vê o noticiário, desliga a TV e tudo bem. Agora, futebol é uma paixão tão grande, futebol mexe com o seu emocional, e além de tudo, você entrar nesse olho do furacão, você vê aquilo, os desdobramentos daquilo, o sofrimento, a dor, entrevistar pessoas diretamente ligadas. Naquela viagem, eu me recordo que um dos jogadores ia casar na volta da viagem. E a esposa dele estava absolutamente inconsolável, e como se imaginava no aeroporto. Então, foi uma experiência muito, muito, muito marcante. Minha experiência mais forte no estádio de futebol foi essa. Foi no dia em que não houve jogo. Houve uma missa em homenagem aos mortos de uma tragédia, em homenagem aos mortos da tragédia do avião da Chapecoense. Legal que você tocou no assunto também, né? E agora, como é que, no momento desses, né, como é que um jornalista esportivo, um repórter esportivo, até que não está muito acostumado a cobrir isso, como você mesmo falou, a cobrir essa questão de tragédias e tal, como foi a queda do avião da Chapecoense, como é que o jornalista esportivo faz para manter o controle emocional, até para buscar informações e tal, para manter o controle emocional, vamos dizer assim? Cada um tem o seu jeito, né? Eu tentava observar as coisas com frieza, eu tentava observar as coisas com um olhar crítico, né? Então, trabalhar em cima de notícia e falar, não, eu não vou me envolver emocionalmente, porque neste momento não é o meu foco. Claro, como eu disse, é impossível você não se envolver, mas eu não vou me deixar levar, não vou ficar deprimido, não vou ficar chorando. Não, eu já passei por esse período, que de fato passei, chorei bastante no momento da notícia, lamentei muito no período em que estava lá no aeroporto com muitos jornalistas que também estavam absolutamente em choque, mas quando eu pousei e fui recebido lá, eu tinha a missão de ser a voz da notícia desta tragédia no esporte interativo. Então, é uma responsabilidade muito grande. E aí você troca um pouco a questão do olhar mais carinhoso para a situação, para um olhar de maior responsabilidade. Você fala, bom, eu preciso ser o cara da notícia aqui, eu preciso ser o cara que vai trazer tudo que está acontecendo aqui da melhor forma possível para o Brasil, informar todas as pessoas que estão interessadas nesse acidente, estão interessadas em saber causas, estão interessadas em saber o que vai acontecer com os corpos, estão interessadas em saber absolutamente tudo o que está acontecendo. Eu preciso ser a voz da razão nessa hora, e não a voz da emoção. A emoção fica para quem de fato está sofrendo. Então você se apega a isso, você se apega à frieza da reportagem, à frieza da busca pela notícia, à frieza dos contatos que você faz e trabalho. Você se apega em trabalhar, em resultado noticioso e de reportagem. E aí você consegue minimamente manter o equilíbrio emocional. Claro, isso não significa que eu não fiquei triste, não fiquei abalado, não deitava, eu ficava pensando, mastigando a ideia do que tudo significava na história do futebol e para aquela cidade do interior, que depois eu também fui fazer matérias por lá, eu também fui a voz da reconstrução da Chapecoense no esporte interativo, fomos nós que anunciamos até a primeira contratação da Chape naquele período. Então, não só isso, mas também a reconstrução da cidade, porque a cidade estava em absoluto luto completo, total,
Então você precisa respirar fundo e precisa se apegar à notícia, mas isso não significa que no momento em que você fechou seu caderno de anotações, você fechou sua programação daquele dia, você não vai refletir, não vai basicamente dar uma respirada. Isso é absolutamente natural e padrão, mas você não pode deixar que isso te machuque o dia todo e te impeça de trabalhar. E é assim que vai. Com certeza. Eu queria, ainda voltando a falar sobre sua carreira, né? Entrando a falar da sua carreira, quer dizer, eu queria, você, antes de entrar para a dita grande mídia, né? Você passou por algumas web rádios antes, né? Como é que foi essa experiência? Foi maravilhosa, foi maravilhosa. As web rádios são fundamentais, né? Eu trabalhei antes na rádio da faculdade Casper Libero, né? Que é a Rádio Gazeta M. Na época ela ainda era 890M, agora não é mais. Ela ainda era 890M, ela ainda era uma rádio, basicamente, que tinha o site, tinha o digital, mas você conseguia sintonizá-la no rádio, né? Apesar de muitas pessoas hoje já não sintonizarem rádio, também por isso ela saiu do AM, agora ela é só digital. Você só a escuta via site da Rádio Gazeta, mas ainda é uma rádio que produz muito conteúdo e serve como um grande laboratório para quem está estudando na Faculdade Casper Libero, para já pegar realmente no tranco, para já sentir o que é produzir um jornal, sentir o que é produzir uma jornada esportiva, sentiu que é produzir um programa de entrevistas, sentiu que é produzir um programa musical, enfim, tem várias possibilidades. E lá foi a primeira oportunidade. E lá, assim como em outros lugares, você tem de fazer o networking, você tem de conversar com as pessoas, mostrar seu trabalho para as pessoas, de fato, estar à disposição para as pessoas. E uma das pessoas era o sonoplasta, que hoje já não está entre nós, o Serginho. Ele foi embora muito novo, mas era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa incrível. E ele me ajudava muito, me dava feedbacks, me dava dicas, apesar de ser um cara que muita gente não conseguia lidar, porque era um cara muito objetivo, era um cara muito firme no que ele falava. Então, se você achava que ele estava. Às vezes ele estava dando um feedback para você melhorar, mas do jeito que ele falava, você se sentia até ofendido. Mas quem não entendia isso acabava perdendo uma oportunidade de ouvir um cara que tinha muita experiência. Na época tinha mais de 15 anos de rádio. Então, era um cara que viu muita gente passar nas mãos dele, né? E digo nas mãos porque ele que comandava toda a questão da sonoplastia da Rádio Gazeta M. E ele me indicou para um amigo, ele torcia para a Portuguesa, e aí ele ouvia muito a Web Rádio Lusa. E ele me indicou um dos narradores da Web Rádio Lusa, que eu chamo de Padrinho, faz tempo que eu não falo com ele, tenho uma saudade enorme dele, o Gomão Ribeiro. Ele me levou para a Web Rádio Lusa também porque ele precisava, em conjunto, quem comandava a Web Rádio Lusa estava colocando a Web Rádio Verdão em prática. E aí eles precisavam ampliar a equipe. E aí eu comecei a ser o narrador da Web Rádio Verdão e repórter da Web Rádio Lusa. E trabalhei nesse período fazendo isso. E por meio desses contatos também cheguei a trabalhar na Voz Corinthians. Então eram três emissoras de rádio web de clubes, né? Não eram oficialmente de clubes, nenhuma delas tinha vínculo oficial com os clubes, mas era para torcedores, né? Então, narrei para torcedores da Portuguesa, torcendo para a Portuguesa, narrei para torcedores do Palmeiras, torcendo para o Palmeiras, narrei para torcedores do Corinthians, torcendo para o Corinthians. Depois, na Voz do Futebol, esse leque foi ampliado. O projeto não foi para frente, mas foi um projeto muito intenso, com muitas pessoas. Sob o comando do Ricardo Taves, que até pouco tempo estava no Flamengo, agora não sei exatamente onde ele está, acho que está no Corinthians, mas é de fato uma experiência muito grande que gerou muito networking, né? Que é a palavrinha que mais te conecta ao meio profissional e mais te entrega oportunidades. E foi por meio das web rádios que eu fui parar na rádio depois, na rádio Nova Difusora M, também com o Gomão Ribeiro, depois na Arquibancada Oi Palmeiras, que era um projeto do Esporte Interativo, e por meio deste projeto eu recebi a oportunidade de fazer um teste no Esporte Interativo e entrei como repórter no Esporte Interativo em 2013. Entendi. Como é que você avalia até aqui sua passagem no esporte interativo? Quais foram os principais momentos que você passou até aqui no esporte interativo, certo? Você tá lá, como você tá lá desde 2012, né? Antes do esporte interativo, agora TNT Esportes, né? Conta aí pra gente até aqui sobre a sua passagem na TNT Esportes. Ah, cara, avaliar eu avalio de uma forma muito carinhosa, né? Porque eu vivi muita coisa por lá. Eu vivi a experiência da cobertura que eu citei, da tragédia da Chape. Eu vivenciei a cobertura dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015. Eu vivi, e foi uma experiência maravilhosa, aliás, uma cobertura absolutamente também emocional, linda, de superação.
principalmente de você abrir mais o leque do que você observa de esporte. Depois a cobertura das Olimpíadas em loco no Rio de Janeiro. Então, viajei para o Canadá, viajei para o Rio para fazer uma cobertura de mais de um mês, muito intensa, muito forte, também que exigia uma programação e uma dedicação muito grande. Cara, narrei Champions League, fiz Libertadores, como repórter, fui até Juliaca, no Peru, conheci uma cidade de 4 mil metros de altura linda. Enfim, Vitão, cara, tem muita coisa legal, assim, eu só tenho a agradecer ao Esporte Interativo, a quem está por lá, ao meu chefe, ao Vitor Costa, a minha ex-chefe, que agora é produtora executiva, a Milsa Camilo, enfim, a todo mundo que passou por aquela emissora, porque eu me construí demais ali. É uma escola, ao mesmo tempo que é uma escola, é um emprego. Então você vai aprendendo, vai praticando, vai fazendo, vai se descobrindo. Fui setorista do Palmeiras, deixei de ser setorista do Palmeiras, sigo com uma relação muito forte com o clube, mas ao mesmo tempo eu trabalho com vários clubes, faço transmissões de Campeonato Brasileiro da Série A. Posso dizer que eu vivi muita coisa lá e como é gostoso. Fiz muitos eventos de MMA, por exemplo, né? Algo que também está muito fora da caixinha, mas também fiz muitos eventos de MMA no interior de São Paulo, fora de São Paulo, no interior do Brasil, fiz Série C, fiz Série D de Campeonato Brasileiro, transmissão. Cara, uma escola, assim, absolutamente fantástica, fantástica, e eu acho que eu tenho cumprido bem. Agora até tenho apresentado programas também, não só apresento, sou repórter, narro alguns jogos, repórter da Arquibancada TNT Esportes, voltando um pouco a pegada do rádio, mas no digital. Então, Vitão, dá para dizer que eu me desconstruo e construo ano a ano na TNT Esportes e no antigo Esporte Interativo. E justamente na TNT Esportes, né, antes Esporte Interativo, agora TNT Esportes, né, que você se tornou um narrador, né? Você se tornou narrador por acaso, né? Cara, eu era narrador antes, né? Nas web rádios eu era narrador, na Rádio Gazeta eu era narrador, e aí a oportunidade apareceu para entrar no Esporte Interativo como repórter. E eu entrei com a ideia de virar narrador naquela época. Mas eu me apaixonei tanto pela reportagem, por estar ali no dia a dia de um clube, por estar numa pauta, contando a história de alguém. Aquilo me pegou tanto que eu abandonei completamente a ideia de virar narrador. E aí, depois, por necessidade de escala, porque a gente precisava encaixar muitos eventos ao mesmo tempo, o meu chefe, que é o mesmo que me contratou na época, ele falou: Olha, eu estou precisando de mais narradores. Isso não necessariamente te tira da tua função, mas será que eu posso contar com você? Eu falei, vambora, vamos lembrar os velhos tempos. E aí eu narrei Campeonato Italiano, narrei UEFA Champions League. Aliás, o UEFA Champions League esse foi por acaso. Esse Otávio Neto estava ruim pra caramba da garganta, acordou mal, e aí o meu chefe me ligou e falou, cara, corre pra TV, porque eu não tenho narrador dos 2 jogos da Champions de hoje do canal Space, e eu preciso que você narre. E aí eu narrei Krasnodar e Rennes, foi um dos jogos que eu narrei. E no outro dia era Inter de Milão e... não lembro. Agora me fugiu, mas o Lukaku estava em Foi campo. qual temporada? Agora, dessa temporada passada, mas foi nas prévias, enfim. Mas foi muito, muito saboroso e você tem que estar preparado para as oportunidades. Essa é a questão que eu digo para você, que eu coloco também, que você me perguntou logo no começo da minha frase. Esteja pronto para tudo, né? Estude, pesquise, entenda as funções, não só sobre o que você fala, mas sobre o que você faz, né? E você vai estar preparado para oportunidades e vai estar preparado para ser um profissional bem avaliado, que vai conseguir entregar sempre que necessário, vai estar sempre pronto para funcionar em qualquer função. E eu acho que isso acaba gerando esse tipo de oportunidade de confiança, né? Eu não sou um narrador frequente, digamos assim. Entrei, como você disse, num momento quase que por acaso, por necessidade de escala. E o meu chefe confiou plenamente. O mesmo 8 anos sem narrar, ele falou: Ó, preciso de você para narrar Champions League na TV. Não era nem um jogo que estaria no estádio TNT Sports, que tem uma audiência um pouco menor que a televisão. Não, você vai para a TV mesmo, vai narrar no Space. E deu tudo certo. Então, tem que estar preparado para tudo. Hoje em dia, claro, você não precisa ser tudo, ser melhor em tudo, porque é impossível, né? Mas você tem que se dedicar para chegar ao seu máximo em tudo. Eu acho que se você se dedicar para chegar ao seu máximo em tudo que você pode, você vai ficar contente com o resultado.
Eu quero perguntar para você sobre essa questão de agarrar as oportunidades e tal, até de ser da versatilidade do jornalismo esportivo, certo? Como é o seu caso, né? Mas eu só queria perguntar, ainda batendo nesse assunto da narração, né? Eu, do Twitter, no Twitter eu vejo muito debate e tal, entre torcedores que eu sigo, né? Sobre a questão de, então o narrador é ruim e tal, acho ele muito forçado, então o narrador grita muito e tal, o narrador tem uns bordões nada a ver e tal, né? E daí eu quero perguntar pra você, qual o seu melhor jeito de narrar, sabe? Vamos dizer assim, porque eu acho que quase nenhum narrador vai ser uma unanimidade, sabe? Então, pra você, qual é o melhor jeito de narrar, na sua opinião? Ah, cara, eu acho que esse é o seu ponto, é o ponto que você falou. Cada um vai ter o seu jeito e cada um vai ter o seu gosto. É muito claro um ponto, um cara que é uma referência para mim, inteligentíssimo, genial, que é o André Henning. Ele fala isso, ele fala, cara, eu tenho meu jeito de narrar, eu tenho minhas bases, mas o Brasil é tão grande que você vai ter diferentes referências de narração. No Rio de Janeiro a narração é mais cantada, aqui em São Paulo é mais metralhadora, é mais centrada. Quando você vai para o Nordeste, é uma narração muito mais poética. Então, se você tentar encaixar a narração de São Paulo lá fora, lá no Nordeste, você vai se complicar. Se você tentar encaixar a narração do Nordeste fora do Nordeste, em São Paulo, você vai se complicar. Então, não é nem se complicar, mas talvez você não atenda a expectativa do público pela cultura que tem de narração. Então, não existe o jeito certo e o jeito errado de narrar, existe o seu jeito. E se você se dedicar na sua narração, se você deixar o coração ali e principalmente se preparar para ela, né? Preparar a sua voz, preparar sobre o jogo. Se você realmente entregar o teu coração ali, muita gente vai amar, muita gente vai se identificar, muita gente vai curtir. E vai ter gente que não vai do mesmo jeito. Então não tem certo e errado para narrar, e o aprendizado para quem está narrando, para quem está começando, as críticas sempre vão acontecer. Meu amigo, se o Galvão Bueno é criticado, quem não vai ser? Fala a verdade. Pois é, né? Então vamos não muito da narração. Eu gosto muito de narradores também, né? Como também eu não gosto de alguns, sabe? É questão de preferência, né? Cada um tem o seu gosto, né? E agora eu queria voltar aquele assunto com você que, na última pergunta, que é a seguinte, a questão da versatilidade do jornalista esportivo, como é o seu caso, né? O seu caso é muito versátil, você é setorista, repórter, você é narrador também, já fez várias outras coisas. Qual a importância de um jornalista esportivo? Não só de jornalista esportivo, pode ser você necessariamente jornalista esportivo, pode trabalhar numa outra área de jornalismo e tal, mas qual a importância do jornalista ele ser uma pessoa, a pessoa que trabalha no meio de comunicação, ele ser versátil? Total. Hoje é total. Não se divide mais. Hoje o repórter dá opinião, hoje o comentarista reporta, hoje o narrador dá opinião, hoje o narrador apresenta, hoje o repórter apresenta. É muito simples responder essa pergunta. Hoje não se dividem mais as funções. Hoje todo mundo tem que saber fazer tudo. Claro, tem gente que não se sente à vontade para narrar, por exemplo, porque aí é algo que precisa de uma quase que uma interpretação maior e tudo mais, de um ritmo maior que muitas vezes a pessoa não tem, mas ter opinião, saber apresentar, saber lidar com o público e principalmente saber lidar com a notícia e entregá-la, isso todo mundo tem que saber, sem exceção, na minha concepção. Entendi. Agora, como é que foi? Você foi convidado pelo Mauro Beck para escrever para o site Nossa Palestra, né? O site que maior fala de Palmeiras nesse Brasil, né? O Nossa Palestra, o mais conhecido, certo? Como foi o convite do Mauro Beck, né? Mauro Beck, que não precisa nem falar, eu entrevistei ele, foi uma grande honra, né? É o cara que manda muito na escrita, como ninguém, talvez como ninguém nesse país, ter um jornalista esportivo, na minha opinião, sabe? Como foi a entrada no site Nossa Palestra? E você continua até lá hoje? Cara, o Mauro é maravilhoso. É um fofo, assim, ele é incrível. Eu sou fãzaço dele, fãzaço, fãzaço. Assim como eu sou fã do André Henning, eu sou absolutamente fãzaço do Mauro Betting. E me surpreendeu muito na época, porque era o patamar, era o troféuzinho na minha carreira, ser chamado para fazer qualquer coisa com o Mauro Betting. E naquele momento eu estava num período muito forte do setorismo no Palmeiras, na TNT Sports. Era um momento em que a gente estava afundado nos clubes, literalmente, diariamente nos clubes, com uma programação 24 horas no ar, no esporte interativo. Então, era muito mais interessante ter alguém, de acordo com o Mauro Betting, dentro do nosso palestra, que estivesse nessa rotina absurdamente mergulhada no clube. E ele me fez o convite. Eu falei, olha,
mas eu não falo como time do coração, não tenho intenção de falar, e você está fazendo um site para palmeirenses que envolvem necessariamente a questão de você ter ali um cara que vai ser palmeirense. Ele falou, não. De você eu quero a notícia, de você eu quero o mergulho, de você eu quero o setorismo. Então eu quero essa gentileza de contar com você e deixando claro ali que você vai ser fonte de notícia, você não vai ser simplesmente um cara que vai trabalhar falando como se fosse um torcedor, não precisa mentir para ninguém, você basicamente vai ser o cara que vai ser o cara da notícia. Eu falei, vambora, como é que eu não vou embarcar num projeto do Mauro Betti? E naquela época fazia muito sentido para mim. Mas aí, depois de algum tempo, passou a não fazer sentido justamente porque as pessoas... O site se propõe a isso, né? O site fala de palmeirense para palmeirense e tal, e as pessoas começaram a me ligar muito emocionalmente ao Palmeiras. E eu falei, não é o ponto, eu não falo meu time do coração, não revelo meu time do coração, quem sabe um dia eu conte para quem eu torço, mas essa confusão que estava rolando poderia me prejudicar também no mercado, né? Porque quando você trabalha com a questão de clube e tudo mais, se você admite que você torce para algum clube e você trabalha na rua, você pode se prejudicar muito, porque é perigoso. Eu posso assumir, por exemplo, que eu sou corintiano, aí eu vou trabalhar no Allianz Parque. O que acontece? Pode ter entre 40 e 50 mil pessoas que estão lá, pode ter um babaca que vai querer me agredir, que vai causar confusão, assim como se eu assumir que eu sou São Paulino e eu vou trabalhar na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro você passa pelo meio da torcida para entrar no estádio e passa pelo meio da torcida para ir até a sala de imprensa. Então, se tiver um babaca que queira te agredir porque você revelou o time do coração e não é o dele, você pode arrumar confusão para quem está te empregando, porque vai ter que começar a olhar para a escala de um jeito diferente, só vai poder te usar no time do coração, digamos assim, porque senão pode gerar uma confusão na pauta. E aí você começa a ser minado profissionalmente. Então, para quem trabalha na rua, não é ideal dentro da nossa cultura de falta total e completa de educação, não é ideal trabalhar vinculado a nenhum time, a não ser que você, de fato, trabalhe só com aquele time na sua carreira. Aí, de fato, você pode, se for o caso, e de fato você torcer para aquele time, você pode revelar. Mas eu acho precoce demais, foi a minha avaliação, me linkar a qualquer clube de futebol, fosse no meu timão, fosse no nosso palestra, assim como no início da minha carreira, eu me linkei em três web rádios diferentes, na Voz Corinthians, na Web Rádio Luz e na Web Rádio Verdão. Então, ali foi um começo, foi onde eu tentei entrar no mercado, conhecer pessoas, e aí eu me arrisquei mesmo, mas ao momento que eu pude sair desse risco de se vincular a clubes, eu saí. E quem sabe mais para frente isso não muda. Eu acho que o jornalismo segmentado hoje, ele está cada vez mais forte, cada vez mais impactante, ganhando cada vez mais espaço. E é lindo o trabalho que está sendo feito no nosso palestra, é lindo o trabalho que está sendo feito no meu timão, entre outros veículos segmentados. Mas, neste momento da minha carreira, não é o direcionamento que eu quero ter, me segmentar a uma torcida só, apesar de ter, sim, uma relação muito forte com a torcida do Palmeiras pelos anos de setorismo, cultivá-la, porque me identifica, é muito legal, e eu não vou fazer isso, não vou deixar de falar de Palmeiras, porque eu tenho muita familiaridade com Palmeiras também, e justamente por esse detalhe, eu sigo trabalhando muito forte nas minhas redes sociais, falando de Palmeiras. A própria TNT Sports explora muito esse público que eu tenho, me coloca sempre nos jogos do Palmeiras para transmissão, para abordar questões de Palmeiras na programação das redes sociais. Então, sigo muito forte nisso. Mas linkar a um site, por exemplo, que fala de torcedor para torcedor, aí não é o caso, digamos assim, nesse momento da minha carreira, não. Entendi. Já chegando na parte final da entrevista, vamos para as últimas perguntas. Eu queria perguntar para você, nessa questão que você entrou sobre a questão dos torcedores e tal, e tem os torcedores babacas e tal, que de fato tem muito disso, né? Eu queria perguntar para você sobre como é que é o seu debate com torcedores nas redes sociais, né? Como é que você lida com essa relação com o torcedor? Até porque você nos disse que você é torcedor do Palmeiras, né? Há bastante tempo na TNT Sports, né? E como é que é o seu relacionamento com o torcedor palmeirense? Não só do Palmeiras, né? Porque outros torcedores que te acompanham também, tem também de outras torcidas, de rivais do Palmeiras, outros clubes também, né? Como é que é a sua relação com o torcedor? Muito boa, muito boa. Eu consegui cultivar uma relação muito boa porque eu não só exijo respeito, mas também respeito. Então, se alguém fala qualquer bobagem para mim que seja desrespeitosa, a pessoa é simplesmente ignorada. E quando a pessoa é simplesmente ignorada, ela passa a não te desrespeitar mais, porque ela sabe que não adianta nada.
Quando você entra em briga, entra em confusão na rede social com as pessoas que te desrespeitam, você dá trela para quem quiser te desrespeitar, para quem quiser te tirar do sério, para quem quiser te provocar. Então a minha bolha ela foi crescendo sabendo que eu dialogo com todo mundo, desde que haja respeito. Não tem respeito, eu nem converso. Então, os próprios torcedores me criticam com respeito, de forma construtiva, e aí, nota 10, aí eu tô dentro, eu acho que é fundamental, crítica faz a gente crescer. Construtiva. A destrutiva, ela passa reto. As ofensas passam reto, e justamente por isso a minha relação com todos os torcedores de vários clubes, não só do Palmeiras, a minha relação é muito boa. Eu também não só falando só na TNT Esporte, eu também tenho no site do nosso palestra e tal, né? Também tem o seu canal no YouTube e participo de um podcast, né? Ou seja, são várias funções para você, né? Até por isso mesmo ficou um pouco difícil de marcar, um pouco no início a gente tem uma entrevista e tal, né? Mas agora a gente está conseguindo conversar, né? Então você tem várias mídias, né? Várias mídias é outro ponto. Eu acho que você tem que estar pronto para fazer tudo e tem de tentar trabalhar com tudo, né? Podcast é algo que está crescendo muito e eu tenho um baita orgulho de fazer o podcast Fernebola, que conta histórias que a grande mídia não tem espaço, com o Bruno Nunes, que é um amigo que eu admiro muito pessoalmente, gosto muito dele como pessoa e admiro ele demais como jornalista, porque é um cara que ele se alimenta muito de informação, de coisas que não estão no nosso dia a dia. Então, um cara que vai conversar com você do futebol do Afeganistão, um cara que vai falar para você sobre como funciona as ligas na Ásia, ele vai te explicar a hierarquia do futebol africano. Ele é um cara muito completo, o Bruno. E muito mais que eu, de longe. E por isso eu falei, não, eu preciso pegar esse amigo meu e colocar ao meu lado e aprender com ele. E aí ele topou esse projeto do Fernebola comigo, que a gente carrega com muito orgulho, que conta grandes histórias do futebol que a grande mídia não dá espaço. Como, por exemplo, o último episódio que nós lançamos sobre a grande geração iraquiana que conquistou a Copa da Ásia em 2007 em meio a uma baita guerra. Aliás, ele acaba de me mandar mensagem, não morre mais. E que coisa. E aí, é sério, não é brincadeira não, tá aqui, não sei nem se dá para ver, ó, Bruninho. Tô vendo aqui, muito Não, bacana. não morre mais. E aí é o seguinte, enfim, o podcast, e aí tem o meu canal no YouTube também, que é uma outra mídia que tem um público diferente da televisão, tem um público diferente das leituras de blogs, por exemplo, então eu também entrei para fazer análises táticas, e assim vai, você vai diversificando o seu público, vai tentando ser bom em vários pontos, vai tentando ser o mais completo possível. Eu tento levar minha carreira dessa forma. E está sendo muito gostoso, muito agradável, sempre respeitando muito a galera que acompanha o meu trabalho e a galera que tem acompanhado o meu trabalho emprega esse respeito a mim da mesma forma. E agora, falando do futebol brasileiro em geral, né? A questão aqui é a seguinte: o futebol brasileiro a gente sabe, né? Não há mil maravilhas, aliás, longe disso, né? Acho que de todos os campeonatos aqui na América do Sul, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é o principal deles, né? Inclusive, né? Já tem a garantia de um brasileiro na final da Libertadores, né? Podemos ter uma semifinal com quatro brasileiros numa semifinal só, né? Seria inédito para o futebol brasileiro na história da Libertadores, né? Vamos torcer para que o Fluminense se classifique hoje para ter o Fla-Flu na semifinal, né? Certo. Então o futebol brasileiro é uma coisa, eu diria que às vezes é até difícil de se explicar, sabe? Mas enfim, eu acho que em termos de Libertadores, só falando aqui, por exemplo, só nessa década, nessa última década, foram 7 times brasileiros que ganharam a Libertadores, na última década, certo? A gente tem, já começar a década, pode começar a década, mais um time brasileiro ganhando a Libertadores, certo? Como eu disse, dessa questão dos 4 times brasileiros numa semifinal só, né? Já tem Galo e Palmeiras, podemos ter o Fla-Flu, né? E futebol brasileiro no geral, Rodrigo, como você avalia o Campeonato Brasileiro, os times brasileiros, a cultura do futebol brasileiro? Também falando de seleção brasileira, como é que você avalia o futebol brasileiro no geral? Eu não acho futebol brasileiro essa porcaria que todo mundo acha. Todo mundo não, porque eu estou generalizando, estou sendo injusto, mas que muita gente acha. Eu gosto do futebol brasileiro, eu acho que o futebol brasileiro tem muitas qualidades, tem muita coisa legal para se ver, tem muitos jogos bons acontecendo, tem técnicos que jogam para frente, tem técnicos que jogam mais recuados, tem técnicos reativos, tem técnicos que buscam a proposição de jogo. Tem times que jogam no 4-2-3-1, tem times que jogam no 3-4-3, no 3-5-2, tem times no 4-4-2. Eu acho que tem variação. É um futebol legal de se acompanhar, de se assistir, mas é um futebol exportador. Então, naturalmente, os grandes craques não vão estar aqui.
Apesar de que alguns times estão conseguindo reter e outros até trazer craques, né? Com uma idade superior aí, como por exemplo o Diego Costa está chegando, o Palmeiras conseguiu trazer o Dudu de volta, o Flamengo mantém o Gabigol, mantém o Bruno Henrique, mantém o Arrascaeta, enfim, estou citando alguns exemplos de grandes jogadores que ficam aqui no futebol brasileiro, né? Então, o São Paulo com o Daniel Alves também, o Corinthians agora repatriou o Renato Augusto. Claro, jogadores de mais idade, mas jogadores que têm qualidade, que podem encantar jogando. Só olhar o gol do Renato Augusto na sua estreia, por exemplo, é uma coisa de maluco, né? Então, assim, Cracaço. tem muita qualidade. O Hulk está no futebol brasileiro com o Atlético Mineiro, o Nátio Fernandes, que até agora há pouco estava no River Plate, enfim, são inúmeros os exemplos. Então, eu acho que sim. O futebol brasileiro, você vai ter técnicos que vão fazer com muito, você vai ter técnicos que vão fazer com pouco. Eu acho que é legal de acompanhar. Claro, existe uma cultura predatória de técnicos gigantesca e que é difícil demais mudar, exige uma combinação grande em cadeia de efeitos para que a gente dê mais tempo para os técnicos trabalharem, mostrarem do que eles são capazes, do que eles não são capazes. Mas, inegavelmente, aqui é um local onde dá para se ver bom futebol. Eu enxergo dessa forma. Dá para se analisar futebol. Não é o céu, como é a Europa, mas não é o inferno, como muita gente pinta na minha concepção, tá, Vitão? Então, eu vejo dessa forma. E a seleção brasileira, ela vai fazendo um trabalho de longo prazo com o Tite, que eu acho justo. Eu acho que mandar o Tite embora depois da Copa do Mundo passada não era o caminho, assim como não é o caminho questionar o trabalho do Tite nesse momento, no ciclo que faz, que é um ciclo que cumpre com aquilo que se espera, é um ciclo dominante, apesar da derrota para a Argentina numa final, apesar da derrota para a Argentina numa final, é bem verdade, mas é um ciclo dominante e que não consegue achar brechas para jogar com europeus e se testar contra aquela cultura diferenciada de futebol que nós vimos na Eurocopa. Mas com o que se pode fazer, eu acho que o Tite está fazendo. Tem um equívoco ou outro na convocação, na minha concepção, claro, que poderia ser revisto, mas é um projeto, é um ciclo de longo prazo, erros vão acontecer naturalmente, acertos também, muitos estão acontecendo, e vamos ver o que vai dar na Copa do Mundo. Mas a seleção caminha, na minha concepção, de uma forma bastante interessante para esse Mundial. Concordo com você, é óbvio que tem que se ajustar alguns pontos, né? Eu acho que o Tite tem que definir um time titular, na minha opinião. Eu acho que não consigo encaixar algumas peças ainda, mas é um bom trabalho, né? E aquela questão também, né, Rodrigo, que muitas seleções, a gente viu a Eurocopa, né, que teve um grande nível de futebol e tal, né, com a Itália surpreendendo sendo campeã da Eurocopa, certo? Certo? Mas a gente vê que muitas seleções, por exemplo, tem um nível do Brasil. O Brasil hoje compete com qualquer seleção da, 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 da Europa, né? Por exemplo, só um exemplo, eu costumo usar, por exemplo, a França, por exemplo, na Copa do Mundo, vai ser o Peru por 1-0. Mas a gente, só rapidinho já vai terminar aqui, por exemplo, a França na Copa do Mundo vai ser o Peru por 1-0. Só que o Brasil também aqui na Copa América vai ser o Peru por 1-0, né? Então, compete muito. E agora já, passando para a última pergunta aqui, eu queria saber que dica você dá para quem quer seguir nessa área do jornalismo esportivo? A dica que eu deixo é você tentar ser versátil, você não se fechar. E explorar as redes sociais mesmo, explorar o que te oferece a mídia digital, com canais no YouTube, com lives no Instagram, com possibilidade de fazer perfis no Instagram para você noticiar, para você se testar, porque quanto mais você se testar, mais você se colocar, mais você treinar as web rádios, melhor você vai estar pronto. E esse mercado é um mercado que está em crescimento, então ele não é só um trampolim. Ele também é um caminho a ser percorrido que pode ser um caminho sólido. Então, na minha concepção, eu vejo dessa forma. Eu acho que estude sobre aquilo que você vai falar, se aperfeiçoe, não deixe de buscar conhecimento e, ao mesmo tempo, não deixe de se testar, de agarrar as oportunidades. E, principalmente, quanto mais conteúdo você agregar, quanto melhor você estiver no formato, mais bem treinado, seja no podcast, seja num vídeo, seja na rádio, seja escrito, mais propício a agarrar uma oportunidade maior, você também vai estar. Então, a minha dica é essa: estude sobre o que você quer fazer, se prepare, esteja pronto para agarrar as oportunidades que vão aparecer na sua frente. Completamente com você. E agora estamos sendo aqui nosso programa todo aqui, né? Nosso programa aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, ajuda muito o canal, né? E muito obrigado, Rodrigo Fragoso, né, por essa entrevista aqui. Eu sei que seu tempo é corrido e tal, mas você conseguiu arrumar um tempo aqui para fazer essa entrevista, né? Muito obrigado.
Eu espero um dia encontrar com você, né? Eu pretendo ser jornalista esportivo, né? Eu espero um dia encontrar com você alguma cobertura qualquer. Eu admiro muito o seu trabalho. Parabéns pela entrevista, Vitão. Foi ótima. Perguntas muito boas, objetivas, legais. E tá no caminho certo, meu velho. É isso. Siga fazendo aquilo que você gosta, siga tentando se testar, se aprofundar. A mesma dica que eu deixo para a galera, deixo para você. E agradeço demais o convite e o carinho com o trabalho, cara. Espero que você tenha curtido também a entrevista. E a galera do canal, inscreva-se aí, deixa o seu like, é importante, o seu comentário. E bora falar de futebol. Valeu, Vitão. Um abraço. Valeu, Rodrigo. Até a próxima, pessoal.